O Senado pode votar hoje o projeto que põe fim às saídas temporárias de presos no Brasil. Se aprovado, o texto volta para a Câmara, onde foi votado em 2022. Quem conta tudo pra gente é o João Pedro Melo, falando direto de Brasília. Bom dia, JP. Oi, Carla. Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, a gente está de olho nesse projeto desde a semana passada, né? Ele foi aprovado em uma comissão especial do Senado e hoje deve passar pelo plenário. A tendência é de que seja aprovado diante de uma grande pressão do presidente do Congresso, né? E também do Senado, obviamente, o senador Rodrigo Pacheco. Se essa matéria for aprovada pela maioria dos senadores, ela vai voltar para a Câmara. Por quê? Teve muitas mudanças diante do que estava proposto no texto aprovado em 2022 pela Casa. Hoje, o que a legislação permite? Que juízes autorizem essas populares saidinhas a detentos do regime semiaberto para visitas à família, cursos profissionalizantes, além do retorno ao convívio social. Inicialmente, o projeto relatado pelo senador Flávio Bolsonaro proibia qualquer tipo de saída, ou seja, extinguia todas as possibilidades. Mas uma emenda do senador Sérgio Moro permitiu o seguinte, que fossem excluídas apenas duas, que seriam as visitas e as atividades de convívio social. Com isso, ficaria permitida a saída, então, para cursos profissionalizantes, estudos do ensino médio ou até mesmo para a educação de jovens e adultos. Segundo Flávio Bolsonaro, esse benefício tem colocado a população em risco. No relatório que ele apresentou, ele argumentou que as instalações carcerárias brasileiras não têm cumprido o papel de ressocializar os presos. O argumento de Flávio Bolsonaro está alinhado ao do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. Ele tem batido nessa tecla, principalmente desde o ano passado, e também voltou a bater muito nessa tecla diante da morte de um sargento da PM de Minas Gerais, depois de o crime ter sido cometido, essa morte ter sido praticada por um detento que tinha saído no saidão de Natal e não voltou. Essa questão, então, ganhou muita força ao longo de janeiro e fevereiro, agora, já no início desse mês, e a tendência é de que seja votada hoje de fato. Sobre a volta do Congresso às atividades, a gente tem ainda muitos outros assuntos, regulamentação da reforma tributária, definição da lista de produtos aí que vão ter alíquota zero. Também a gente tem a reformulação do ensino médio, que foi aprovada em 2017, deve ser definida ainda nesse semestre. E a gente tem, além disso, as medidas provisórias, são pelo menos 20 que estão na pauta do Congresso Nacional. E, obviamente, o corte de 5,6 bilhões nas emendas, que foram propostas aí no orçamento desse ano e que foram vetadas pelo presidente Lula. Mas tudo isso perde um pouco de força diante desse projeto das saidinhas que deve ser votado ainda hoje no Senado Federal. Finalmente a semana começou, o ano começando no Congresso Nacional, agora sim de vez. Obrigada, JP, até mais tarde. Rapidamente, João Pedro, sendo votado, volta para a Câmara, deve ter vida fácil na Câmara, né? Mas, sendo aprovado pelas duas casas, esse projeto pode ser eventualmente vetado pelo presidente. Se for o caso, o veto pode ser derrubado. Qual que é o destino desse projeto? Olha, Megali, o destino, pelo que a gente está acompanhando, é o seguinte: o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, deve recomendar mesmo que o presidente Lula vete esse projeto de lei. Pelo que a gente vê, Lewandowski é contra o fim dessas saidinhas, A avaliação do ministro é de que a saída temporária prevista pela Lei de Execuções Penais evita rebeliões e ajuda detentos a terem bom comportamento, exatamente com a ideia de que podem sair por terem esse bom comportamento. A legislação hoje, ela dá o benefício a presos que cumprem alguns requisitos, como estar no regime semiaberto, ter comportamento adequado dentro do presídio. Então, essa é a questão. E os auxiliares do Lewandowski têm dito que ele é contra esse projeto, vai recomendar o veto ao presidente Lula, mas, obviamente, esse veto tem que passar pela análise do Congresso. E aí, na análise do Congresso, diante de um acordo que está sendo costurado por Rodrigo Pacheco ali com os parlamentares, a tendência é de que esse veto, obviamente, seja derrubado e, portanto, valha o projeto que foi aprovado no Congresso Nacional. Entendi. Bom, ninguém aqui é especialista em segurança pública, mas nós buscamos ouvir especialistas em segurança pública e ler especialistas em segurança pública e aqueles que... Eu vou colocar aqui na primeira pessoa, tá? Mas imagino que vocês embasem essa opinião. Aqueles que li são contra o fim da saidinha, e isso não tem absolutamente nada a ver com defesa de bandido ou alguma estupidez do tipo, mas sim pelo fato de que esse é um projeto que não apenas não tornará a sociedade mais segura, como pode tornar ela mais exposta aos riscos da criminalidade, por 1000 motivos.
Primeiro, a gente precisa levar em conta que aí o Flávio Bolsonaro tem toda a razão quando diz que os presídios brasileiros não cumprem o papel de ressocialização. Então é desse ponto que a gente precisa partir. Os nossos presídios não cumprem o papel de ressocialização dos presos. São presídios dominados pelo crime organizado. Quanto mais tempo um cara que furtou um chocolate passar dentro daquele presídio, maior a possibilidade de que, para garantir proteção, ele precise do crime organizado e se torne devedor deste mesmo crime organizado dentro ou fora dos presídios. Então, quanto mais tempo essa pessoa que não oferece um risco real à sociedade passar dentro do presídio, maior a possibilidade de que de ladrão de galinha ele se torne um bandidão. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é qual será o efeito de você determinar o fim das saidinhas. Esse aí o João Pedro Melo já trouxe. A possibilidade de rebeliões, a possibilidade de retaliações aqui fora. E, de novo, a gente tem de partir desse princípio, de que as nossas forças de segurança hoje não têm sido páreo para o crime organizado. É isso que queremos? Retaliações aqui fora? Assassinatos de policiais, atentados contra civis? Né? Porque nesse momento é o que vai acontecer. E há um outro ponto ainda mais pragmático, que é o seguinte: para que você devolva às ruas elementos que não são perigosos, que não cometeram latrocínio, que não cometeram assassinato, que não são membros do crime organizado, muitas vezes essa pessoa precisa passar por uma espécie de teste. Ela está pronta para isso? E as saidinhas servem para isso. Muitos de fato não voltam. Outros cometem crimes. Esses são aqueles que não estão prontos, que não deveriam ter saído. Mas quando você pega a porcentagem dos presos que são beneficiados com a saidinha e compara com o número de pessoas que de fato cometeram crimes quando voltaram às ruas, a gente está falando aqui de algo em torno de 0,000 e aí um número qualquer. É uma porcentagem ínfima. É claro, quando morre uma pessoa, né, aí a estatística não vale mais nada porque a gente está falando da vida de uma pessoa. E infelizmente isso acontece com frequência. Mas dentro do universo daqueles que deixam os presídios, a porcentagem dos que de fato cometem crimes é muito pequena. Muito pequena. Isso não chega a estatisticamente ser relevante dentro do universo das estatísticas do crime no Brasil, que infelizmente é assustador, né? Portanto, o efeito dessas saidinhas na insegurança pública é ínfimo, mas o fim dela pode ser algo muito grave. Aí sim, pode colocar a segurança da sociedade em risco. Esse discurso não tem nada de defesa de bandido. Quero que o bandido se exploda. Aliás, quero que o bandido seja preso. E se enfrentar a polícia num tiroteio, que a polícia use a força da maneira mais responsável possível. Não tem ninguém aqui querendo levar bandido para casa e querendo defender bandido. Todos nós temos desprezo e temor por bandidos, né? Não desejamos nada de bom para essa gente, mas desejamos a segurança da sociedade. Eu quero um país mais seguro para mim e para os meus filhos. E essa medida, pelo que a gente pôde apurar, pelo que a gente pôde entender nas palavras de quem conhece do assunto, e aqui a gente não está falando de sociólogo não, tá? Não está falando de acadêmicos, embora eles também tenham uma opinião respeitável e devam ser ouvidos. Estamos falando de especialistas mesmo em segurança pública. Estamos falando de gente que trabalha com isso e que é considerada, inclusive, linha dura, né? Pelo seu trabalho com segurança pública. Dizem que essa medida tornará a sociedade mais insegura devido ao contexto em que nós vivemos, em que os presídios são verdadeiras fábricas e universidades de criminosos. Esse contexto, por exemplo, não existe na Grã-Bretanha. Esse contexto não existe na Dinamarca, países... E aí eu sei que eu vou ouvir esse argumento. Esses países não possuem saidinha, eles estão errados? Não, aqui não tem certo ou errado. Existem contextos diferentes. E o nosso, neste momento, não permite, segundo a opinião desses especialistas, uma decisão que vá causar uma grande cisânia dentro desses presídios dominados por gente muito perigosa. Então é isso, é um pensamento bem pragmático. Nós nos tornaremos mais seguros? Não, não nos tornaremos. Tá? Esse discurso de que a sociedade se tornará mais segura com essas pessoas presas o tempo todo, sem direito a nenhum benefício
no sentido de ressocialização fora do presídio, é um discurso falacioso, tá? É um pensamento bastante pragmático de quem está pensando na segurança da sociedade. É isso. Obrigado, João Pedro. Ô Megali, um abraço a vocês. Só para trazer um último detalhezinho, tá? Que eu acabei de apurar aqui. As estatísticas mostram ainda o seguinte, que 4% do total de detentos não retornaram ao sistema penitenciário. E esse número, segundo o próprio Ministério da Justiça, é muito baixo diante dos números de presos que garantem esse benefício. Então, esse é o dado do ano passado que a gente acabou de obter aqui junto ao Ministério da Justiça. E sabe que o Jackson, nosso ouvinte, enquanto o Megali fazia aqui a análise sobre o assunto, escreveu exatamente sobre isso. Ele, poxa, a gente tem 95% que não rendem problemas, 5% que rendem problemas, que são os que não retornam e muitas vezes cometem crimes. Como o Megali falou, é claro que quando há uma morte cometida por um bandido solto, estatística deixa de valer. Mas levando em consideração esses números do ano passado, o Jackson, nosso ouvinte, escreveu aqui, então tem uma falha no cumprimento dessa saidinha. A gente vai acabar por causa desses 5% com a saidinha, sem olhar para os 95%, né? Mas é difícil, porque as reações dos nossos ouvintes, claro, ficam muito indignados porque querem ver bandido na cadeia, como você falou. Mas é mais profundo do que isso, né? A reflexão é mais é o que eu falei no mais começo. complexa. A nossa tendência é pensar com o fígado. Esses caras saíram, 4% não voltaram. É pouco? Sim, mas são 4%. E meia dúzia foram lá e cometeram crimes. E um deles matou uma pessoa. Então, a nossa tendência é que se danem, que fiquem todos, porque aí que ficando todos, não vão ter esses 4% que não voltam e essa pessoa estaria viva. Né? Esse é um pensamento que parece lógico, mas ele não resiste a uma análise, infelizmente, tá? O nosso contexto é um contexto de um país perigoso. As pessoas morrem assassinadas. Né? Infelizmente, há muito pouco que a gente possa fazer hoje para evitar que isso aconteça. A gente pode minimizar essa situação. E a saidinha, parece que não, né? Parece que ela vai no sentido contrário, mas ela minimiza. Ela minimiza os riscos dessa relação explosiva entre a sociedade aqui fora e o presídio lá dentro, controlado por gente perigosíssima. É isso, tá? É um pensamento aqui que a gente tenta utilizar o cérebro e as estatísticas e a experiência anterior e as análises mais aprofundadas e não o fígado e o desejo de vingança, embora eu consiga entender perfeitamente o cara que está de saco cheio de tanta bandidagem no Brasil. Eu consigo entender isso. Mas a gente precisa ser pragmático nessas horas. A gente vai se tornar mais seguro? Não. E periga a gente se tornar ainda mais acuado pela bandidagem se esse projeto for aprovado da maneira com que ele está aí. É isso. Valeu, João Pedro.